Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje nessa transmissão ao vivo para repartir um pouco da minha história com vocês. Eu acabo de ouvir uma mensagem inspiradora e isso me deu uma vontade enorme de dividir com vocês a minha história, desde o que eu lembro, passando pelas fases da consciência, os aprendizados, passando pelas situações mais adversas, e é possível que eu não tenha condições de falar com detalhes muitas coisas, e nem seja conveniente fazer assim, mas eu gostaria de dividir com vocês o que é possível, do que eu já vivi, do início das coisas, dos processos em mim, com toda reverência, com toda tranquilidade e sinceridade do meu coração. Repartir isso não pelo simples fato de me desnudar, mas primeiro para me despojar de tudo que possa ser ganho em mim, me despojar de tudo aquilo que possa ser motivo de orgulho. Desnudar-se é necessariamente você repartir aquilo que pode ser também como um pão para o outro, que pode estar passando pelas mesmas adversidades e pelas mesmas coisas. Então eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Eu nasci aqui em Presidente Prudente, dia 20 de abril de 1986, portanto eu tenho 30 anos de idade. E desde muito pequeno fui criado num primeiro momento numa casa que na verdade era do tamanho de 2 cômodos. E eu me lembro muito bem porque de um lado a minha mãe tinha a geladeira e do outro lado a gente tinha a cama. E eu lembro que a minha mãe inclusive colocou um berço no meio. Um berço não, como que é o nome daquilo, meu Deus? Um balanço numa espécie de viga que tinha lá em cima. E eu ficava balançando assim, sabe? Da cama para a geladeira, da cama para a geladeira. Era lá no fundo da casa dos meus tios, pais do meu primo Rafael, Tiago, a Carla. E lá tudo começou. De lá nós fomos para uma casa de meio terreno que meu pai foi construindo, onde ele fez o seu escritório, onde ele consertava televisões de tubo. Meu pai sempre foi multitarefas. Então é muito interessante como ele sempre foi habilidoso com tudo, com as pedras, com os tijolos. Meu pai consegue construir uma casa sozinho, seja a parte elétrica, seja a parte de assentar tijolos, seja a parte do encanamento, e ele fez isso. E a minha mãe, me lembro até grávida, ajudando meu pai a assentar tijolo, a fazer massa e todo esse processo todo. Eu fui criado ali, junto com a minha prima Mariana, a Dani, o tio Beto, que me influenciou a ser São Paulino. Me lembro muito bem do tio Beto, todo domingo. Tio Beto, que já faleceu, ele pegava a camiseta do São Paulo dele, pegava o seu vinho, a sua cerveja, ia para frente da televisão, e aquilo me encantava muito. E os primeiros anos de vida eu tinha assim aniversários temáticos do Corinthians. Não sei da onde minha mãe tirou que eu seria corintiano, mas depois de certa idade eu me lembro do meu tio Beto nesse encantamento pelo time dele. Então eu passei a ser dali para frente São Paulino, e ele veio falecer em 1994, mais ou menos.
E ali passei a minha infância com as minhas primas, passei a minha infância aqui em Presidente Prudente. Eu me lembro até mais ou menos dos 7 anos de idade. Me lembro de ter ido com a escola assistir a primeira vez um filme no cinema, que era Os Trapalhões. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E eu me lembro que foi um tempo muito rico assim na escola. Eu me lembro de uma professora chamada Ana Bezerra, também conhecida como Ana B. E tudo isso aqui em Presidente Prudente, na mesma rua, Alfredo Pinto, onde a minha tia Dora mora até hoje. Eu tenho lembranças incríveis, jogando bola na rua, brincando de esconde-esconde. Muito legal. Os meus pais, então, foram tentar a vida em outros lugares. Meus pais chegaram a morar em vários lugares, eu não vou lembrar exatamente a sequência, mas a gente chegou a morar em Colíder, Mato Grosso, onde a gente chegou a morar numa escola abandonada de madeira, de muitas salas. Isso foi mais ou menos em 93, 94. Eu tinha 8 anos de idade. Foi depois que a gente saiu de Prudente, a gente foi então para lá. Foi lá que eu vi o Brasil ser tetracampeão no futebol. Foi lá que eu tive primeiro contato com o inglês e me apaixonei pela língua inglesa. E até hoje eu estudo na autodidática, sabe? Sozinho. E tive contato com meus tios, tio Iso, tio Joãozinho, que são da família da minha mãe, família Cordeiro, lá do Mato Grosso, lá em Colíder. Colíder, para vocês terem uma ideia, para cima de Campo Grande, para cima de Cuiabá, lá perto de Alta Floresta, perto das divisas já lá com os outros estados, acho que do Acre. Então era bem longe, bem longe. E a gente morou lá por cerca de 3 anos. Meu pai tinha um bar, eu vendia salgado com ele. E foi um tempo muito rico. E depois da morte do meu tio Beto, meus pais quiseram então sair de lá. E eu me lembro que lá eu frequentei a igreja adventista do 7º dia. Ou foi uma igreja batista tradicional. Eu só me lembro que era uma igreja que tinha a escola bíblica de férias e era uma igreja que eu podia pedir hinos durante o culto, e eu sempre pedia um determinado hino que eu gostava muito, não me recordo qual, se não me engano era o 112, eles usavam hinário cristão ou cantor cristão na época, e eu fui tendo as primeiras experiências assim com a fé, com as informações acerca de Jesus. Eu me lembro que os meus pais sempre foram católicos, mas eles sempre foram mente aberta para outras experiências, para entender outras coisas. Chegaram a frequentar igrejas evangélicas e igrejas católicas em diferentes períodos da vida. De lá, nós fomos então para São Paulo. Se não me engano, demos uma passada, moramos em Campo Grande. Depois fomos para São Paulo tentar a vida por lá. Minha tia Alice, o tio Rosendo deram um trabalho para o meu pai de aplicação de quartzo. Vocês devem conhecer o grafiato. Então era um revestimento de parede, que era uma espécie de areia que misturava com tinta, não é? Ou ela já vinha tingida, misturava aquilo com cola e aplicava na parede. E foi um tempo bem interessante. Foi lá que eu fiz o ensino fundamental e lá eu tive contato com muitas coisas, não é? Jogava bola na rua, mas eu me lembro que eu não podia ter bicicleta porque era um lugar mais perigoso. Eu morava na Zona Leste e já vivi situações de ficar perto de tiroteio. Eu me lembro dessa época em São Paulo. Eu tinha um amigo que fumava escondido da avó, via pornografia, e eu fui então conhecendo certas coisas que para mim até então eram coisas assim estranhas para mim. Eu me apaixonei por uma determinada menina que depois o irmão dela
me procurou e me deu um soco no rosto, e eu sempre fui pamonha assim em relação à briga, sempre fui meio que CDF, nunca briguei com ninguém, nunca fiz nada para ninguém nesse sentido. Eu me lembro que foi a primeira surra que eu levei. Foi só um soco, mas eu lembro que eu cheguei em casa chorando, fui pro banheiro, não quis que minha mãe visse. Foi por causa de uma menina que eu me apaixonei e ele só soube que eu estava apaixonado por ela, etc. E veio tirar satisfações como bom irmão mais velho. Em São Paulo eu me lembro de jogar bastante videogame, me lembro de jogar Super Nintendo, já tinha experiência do Atari lá para trás, mas depois jogava bastante Super Nintendo e meus primos, o Rafa, o Thiago, eles moravam em Sorocaba e a gente ia de vez em quando para Sorocaba porque é uma cidade vizinha ali, né? 1 horinha de São Paulo. E eu me lembro já de ter passado o final de semana na casa deles e a gente tinha uma amizade muito gostosa. A gente gostava muito dos parentes, dos primos, de estar junto com essas pessoas, mas ao mesmo tempo foi um tempo muito difícil por causa de questões de bebida dentro de casa, de brigas. E ali eu já frequentava a igreja católica, já aprendi muitas coisas a respeito do evangelho e também frequentei uma igreja evangélica que mudou de endereço, meus pais iam lá e tal. Foi um tempo muito rico. Depois de São Paulo, eu lembro que em São Paulo a gente viu o Brasil perder para a França na Copa de 98, então eu pego essas coisas como referência. Então eu sei que a gente morou lá até 98, mais ou menos. A gente foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em São Paulo e em Presidente Prudente, a predominância é de parentes do meu pai, da família Campos. Em Campo Grande, Sinop, Cuiabá, Mato Grosso, não é? Colíder, a predominância é dos parentes da minha mãe, família Cordeiro. E então eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a gente morou numa casa que tinha um quintal enorme de terra, com muitas árvores, a casa era no fundo, e eu me lembro do meu pai construir um salão na frente, comercial, com uma mini mercearia. Eu me lembro de ainda ser uma época onde a gente comprava aqueles pão bengala, não é? Que vinha enrolado naqueles papéis assim. Foi um tempo também muito rico. Foi um tempo onde eu já sabia tocar violão, porque meu pai desde os 6 anos vem me ensinando algumas notas, alguns acordes, e ali eu já estava mais desenvolvido. Então eu tocava na igreja, eu fiz minha primeira comunhão, fiz o crisma na igreja católica. Eu lembro que eu me apaixonei por algumas meninas ali, não é? E também tocava, e aquilo fazia muito bem para o meu ego, porque as meninas gostavam muito, as pessoas elogiavam bastante quando eu tocava. Eu me lembro dessa época, eu era praticamente um coroinha, sempre estava com todo mundo ali. Minha mãe tem algumas fotos aí dessa época também. Mas foi um tempo muito difícil do ponto de vista financeiro, foi uma das épocas mais terríveis, porque meu pai não tinha um emprego fixo e ele vivia de bicos. E eu me lembro da gente inclusive aceitar a cesta básica da igreja católica em determinados momentos, porque era o que a gente tinha para viver. Foi uma época de subir muito em árvore, de brincar bastante na terra, de fazer capoeira, de jogar muita bola, de tentar fazer abertura zero. Foi uma época de começar a ensinar a algumas pessoas a tocarem violão. Eu me lembro do meu amigo William, de Campo Grande, que aprendeu a tocar violão comigo, e eu levei ele para a igreja. E eu me lembro também do Romário, que já sabia um pouco, e a gente foi desenvolvendo juntos, e hoje o Romário é um tocador profissional numa dupla lá de Campo Grande, que fez muito sucesso. Eu me esqueci o nome, mas é uma dupla que faz shows e tours pelo Brasil inteiro. Eu tenho ele no meu Instagram, Romário Bento. E foi uma época então que eu desenvolvi também a afeição pela informática, porque eu comecei a ser monitor voluntário de uma escola quando os computadores estavam começando a chegar no Brasil e tinha
manutenção muito cara e não tinha professor, e eu fui aprender a mexer com o computador sozinho, eu e o computador. Me lembro do Windows 95, Windows 98, eram os sistemas operacionais que tinham na época, e eu me lembro do nosso primeiro computador, que foi um IBM, com aquele gabinete horizontal. Me lembro aprendendo a formatar, usar os disquetes. Na época era tudo disquete, era tudo CD. Até que, por causa de muitos problemas financeiros, a minha tia de Presidente Prudente, irmã do meu pai, fez uma proposta irrecusável e disse para ele o seguinte: olha, vem para cá, para Presidente Prudente, volta para cá, porque eu tenho lojas de calçado, eu vou te dar um emprego, você pode morar numa casa que eu tenho ali de forma temporária, traz a sua família para cá, vai ser melhor. E então meus pais decidiram vir para Presidente Prudente, e eu já era um adolescente, não é? Isso foi em 2002. Então eu nasci em 86, 96 eu tinha 10 anos, 2000 eu tinha 14, 2002, 2001, 2002, quando eu vim para cá eu tinha 15, 16 anos. Eu me lembro que quando meu pai veio primeiro para cá e eu vim logo em seguida para Presidente Prudente, numa noite anterior eu dormi com a minha mãe assim na cama, e eu me lembro de ter falado o seguinte para ela: olha, quando a gente chegar lá em Prudente, eu quero muito participar da comunidade que o meu tio Carlos participa, que a minha tia Lourdes participa, que eram as igrejas evangélicas que eu já me identificava por causa de alguns momentos que a gente participou, tanto em Sorocaba quanto lá em São Paulo mesmo. Em Campo Grande a gente chegou também algumas vezes, e eu já me identificava, via alguma coisa interessante nesse movimento, e eu me lembro de ter falado isso para minha mãe. Quando a gente chegou aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi isso, foi me convidar para ir para a comunidade dos meus primos, conhecer as comunidades. Quando chegou em 2002, no final de 2002, eu tive uma experiência muito profunda com o Evangelho, muito maior do que qualquer outra experiência que eu já tivesse tido. Daquelas experiências que explodem o seu coração, sabe? Aquelas experiências que são inquestionáveis. Você pode duvidar da existência dessa flor aqui, ó. Você pode duvidar da materialidade disso, mas você não consegue duvidar da experiência que você está tendo, porque ela te abriu novos horizontes, ela mudou a sua visão, a sua interpretação das coisas. Isso alterou completamente a minha consciência, sabe? Foi um boom de dentro para fora, era como se o mundo tivesse sendo criado naquele momento. É uma experiência que não tem como você dizer não aconteceu. Falar isso seria loucura, seria leviandade. Dizer uma atrocidade dessa era mentir contra o espírito da verdade. E isso aconteceu em 2002, quando eu era vendedor de calçado de uma das lojas da minha tia Lourdes. E quando eu estava frequentando uma comunidade chamada Igreja Reviver, que a minha prima Camila participava. E ali eu tive a oportunidade de conhecer a Ruth, que me discipulou, vamos dizer assim, que me ajudou, que me orientou. Conheci várias pessoas maravilhosas ali. Fiquei cerca de 8 meses naquela comunidade. Tive uma experiência de sair da loja do meu tio e da minha tia, e eu fazia curso na Microlins, eu me tornei monitor na Microlins, estagiário, e depois me tornei professor na Microlins, por onde trabalhei por 4, 5 anos na minha vida.
onde eu adquiri conhecimentos maiores, onde eu aprendi coisas importantíssimas, onde a minha autoestima foi mais elevada, mais trabalhada, e onde também eu aprendi a arte de ensinar. Foi ali que eu aprendi a colocar para fora de forma didática aquilo que era um conteúdo interior. E de repente a Ruth se vê com a necessidade ou com o desejo de voltar para uma comunidade que ela já havia feito parte em outra época. E então eu fui com ela não porque eu tivesse identificação com essa determinada comunidade, que era a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, mas eu voltei com ela porque eu entendia que ela estava me ajudando no processo, e se ela estava me ajudando, eu devia ir com ela para onde ela fosse. E assim eu me entendia naquela época, até que eu cheguei em 2003, no final de 2002, começo de 2003, na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, por onde permaneci por 10 anos. Eu já vinha com esse boom do Evangelho dentro de mim, recebi um curso e fui batizado no dia 26 de julho de 2003. 26 de julho de 2003, eu me batizei. Eu fui batizado pelo pastor Onésimo Ferreira da Silva. Então comecei a minha história na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Eu aprendi muitas coisas boas, aprendi muitos valores que eu não tinha aprendido, ao mesmo tempo que o boom do Evangelho dentro de mim causava uma certa radicalidade que me tornava muito chato, que me tornava insuportável para muitas pessoas, inclusive para os parentes. Era uma coisa tão forte dentro de mim que eu não conseguia me conter, eu parecia um tagarela, e ao mesmo tempo isso se misturava com uma coisa assim muito extremista, sabe? E essa foi a maneira com que eu lidei com a situação. Não foi culpa de ninguém, foi a forma com que eu me